Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E no vídeo de hoje nós estaremos dando sequência ao estudo da nossa obra básica que é o Livro dos Espíritos, codificado ali pelo nosso queridíssimo Allan Kardec. Nos vídeos anteriores nós estávamos falando sobre o processo encarnatório, nós estávamos falando sobre a evolução dos espíritos e hoje tomamos a liberdade de intitular aqui esse vídeo, O Fenômeno da Morte. Nós estaremos aqui comentando especificadamente o capítulo 3 da segunda parte dessa obra. Estaremos aqui discutindo as perguntas de número 149 até a pergunta de número 165. Sugerimos então que você pause esses vídeos, pegue o seu livro, se não tem ele fisicamente, dê uma googada, Livro dos Espíritos, você achará ele disponível ali pela FEB e faça então a leitura dessas perguntas, faça suas anotações, faça suas reflexões e depois venha para cá, para que juntos possamos finalizar. Vamos então dar sequência no estudo da obra, o Livro dos Espíritos. Bom, iniciando os nossos comentários, após as leituras das perguntas e das respostas, nós observamos o seguinte: o fenômeno da morte nada mais nada menos do que é a extinção, o término da vida corporal. Que aquilo que é eterno é a vida espiritual. Nós chamamos de morte o fim da vida física. E o que é a morte, basicamente? É o término da alma e a volta ao espírito. Lembra que nós, espíritos, consideramos que a alma é o espírito encarnado e que quando então ocorre o processo chamado de morte, voltamos ali a sermos espíritos. Uma questão muito interessante que em várias perguntas, né, e principalmente em várias respostas, os espíritos superiores estão ali a nos chamar a atenção é o quê? Que nós não nos preocupemos com a forma das palavras. Que às vezes, não, é alma, é espírito desencarnado, estado, e ele fala, a forma diz sobre vocês, foque na essência, no que realmente está sendo falado. É nessas vezes que quando nós abrimos mão dessa vaidade pela forma das palavras, que nós observamos a essência ali, que nós vemos que muitas religiões falam as mesmas coisas, só que com palavras diferentes. E isso é uma questão muito interessante que a doutrina espírita está a todo momento a nos convidar a refletir. Não foquemos muito nas palavras. E nós temos esse mal, né? Não, tem que ser assim. Não, isso aí está errado. Morrer? Não se morre. Se vive sempre. Então nós devemos ter esse cuidado. Porque muitas das vezes as pessoas estão falando a verdade ali, só que com as palavras diferentes. E nós devemos ter esse zelo, nós devemos ter esse cuidado, nós devemos ter essa compaixão de entender que mais do que palavras, que são os veículos ali, os caminhos, se elas estiverem chegando no mesmo ponto, que é o amor, que é a bondade, por que então não fazer? Uma analogia que eu gosto muito é da pirâmide. Existem várias faces que chegam no mesmo ponto. Então, vamos abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, de querermos, não, olha, desencarnou é espírito, quando está encarnado é alma. Não foquemos muito nas palavras. O que é importante aqui para nós é realmente entendermos. É nesse momento que, então, quando a gente para pensar toda sobre essa situação, a morte é a volta para o mundo espiritual. E aí a gente observa, através das perguntas e das respostas, a questão do seguinte: essa separação, ela é momentânea, ela é difícil, como que ela acontece? As respostas são basicamente focadas no quê? Depende. Aquele ser que é muito material, né, que teve muita sua consciência voltada para o mundo material, essa separação é difícil. Essa separação é demorada, podendo levar ali horas, meses e anos. Inclusive, eles relatam aqui de espíritos que conseguem ver o seu corpo se decompor e sentem as dores da decomposição, porque são espíritos tão materialistas. Já viram aquela... É bíblico, né? Me diga aonde está o teu coração, né? Me diga onde está o teu tesouro e te direi onde está o teu coração, né? O que isso quer dizer? É aonde nós estamos focados. É aonde nós ali dirigimos o nosso pensamento. Vocês já observaram que o ser humano, ele corre em direção daquilo que ama?
Para onde nós temos corrido? O que nós realmente amamos, o que nós realmente valorizamos. E realmente ele vem nos falar o seguinte: para espíritos muito evoluídos, esse processo é rápido. Para aqueles que já estão ali já um pouquinho desmaterializados, que a sua consciência já é uma consciência mais espiritual, que lembram dessa ideia de que isso aqui é só passageiro, que a vida eterna é a vida espiritual, o processo da morte também. Ali ele pode ocorrer sem dor e é um processo ali mais rápido, digamos assim. E uma questão muito interessante que eles nos comentam, que durante essa passagem nós somos recebidos por entes queridos, aquelas pessoas que estão já do outro lado, que foram muito caras para nós aqui quando em vida. Então, ninguém está sozinho. Somos recebidos por aqueles que nos amam. E uma questão muito interessante disso tudo é de pensarmos o seguinte: quando alguém morre aqui, ficamos realmente muito tristes. Mas eu gosto muito daquela ideia que é, enquanto aqui talvez seja tristeza, do outro lado é alegria e festa. Então, olha que interessante pensarmos sobre isso, sobre essa ideia da vida espiritual, da vida material. E é nesses momentos que nós gostaríamos de ler algumas perguntas e algumas respostas que dão embasamento a isso que nós estamos aqui então discutindo. Olha que interessante. Se nós pegarmos, por exemplo, a questão de número 151, que diz assim: que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Olha a resposta. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conserva sempre a tua individualidade. O que ele quer dizer com isso? Cuidado com as interpretações, cuidado com a mesquinhez das formas. Lembra que a gente comentou sobre isso? O que ele está querendo dizer sobre isso? Ah, morreu, volta ao todo. Não entenda esse todo de você perdendo a sua individualidade. Mas entenda que o que é voltar para o todo? Olha a interpretação que fica ali em voltar para aquele todo. É voltar para o mundo espiritual. Mas esse todo, ele não é homogêneo. Ele é composto por diferentes partes, por diferentes individualidades. O que a doutrina espírita nos explica é que a individualidade, ela se conserva. E aí você pode talvez se questionar, mas qual que é a prova de que a individualidade se conserva? Simples, é só observarmos as comunicações. Se nós observarmos as comunicações espíritas, ou até mesmo os seres encarnados aqui, nós vamos observar que cada um deles tem um aspecto diferente, tem uma moral diferente, uma inteligência diferente, ou seja, existem realmente diferentes graus de evolução. Por quê? Se nós voltássemos ao todo e perdêssemos a nossa individualidade, então esse todo deveria ser homogêneo. E quando viesse para cá, todos seriam iguais. E nós observamos justamente o contrário. Então, ao voltar para o todo, devemos entender o quê? Que voltamos para a família espiritual, mas que é composta por diferentes partes. Além disso, olha que interessante. A pergunta de 153, o item A, né? A subpergunta. Diz assim: não seria mais exato chamar a vida eterna a vida dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estando sujeitos a sofrer mais prova alguma? Ou seja, quando fala da vida eterna, aquela vida de felicidade eterna e tudo mais, não deveria ser então chamado dos espíritos puros? Olha a resposta. Essa é antes a felicidade eterna, mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vós entendais. Em outras palavras, mais uma vez, os espíritos superiores estão aqui, ó, a nos puxar a orelha no seguinte sentido: não foquem demais na ideia das palavras. Vocês já observaram o quanto que isso nos impede de evoluir, pessoal? Porque não, tem que ser assim, ó, tem que ser sim, muito rígido. Quantas religiões já fizeram atrocidades por interpretar as coisas ao pé da letra e seguirem formalmente o que está escrito ali? Além disso, olha que questão interessante, né? Sobre a questão da separação. Olha o que o Allan Kardec nos convida a refletir. Naquele, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido. Quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento. Em certos indivíduos, ela pode ser realmente muito penosa e, inclusive, sentir o horror da decomposição. É aquela ideia de pensarmos da dor, de evitar o inevitável. Você morreu, é inevitável. Mas tem gente que quer evitar. Não, não morri, não, hoje não. Isso não é possível. E aí
Imagine o sofrimento, a angústia que deve ser. Joana de Ângeles fala que nós deveríamos pelo menos um minutinho do nosso dia, todos os dias, meditarmos sobre a morte. Porque nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Pode ser hoje, pode ser amanhã. E às vezes falam, nossa, eu tinha tantos planejamentos, eu tinha tantas coisas para fazer. E aí, tchum, acabou. Então ele fala, quanto mais tivermos elevação moral e intelectual, mais estaremos ali com a facilidade desse desprendimento. Agora, quanto mais materialistas formos, quanto mais apegados a essa vida terrestre nós formos, mais difícil e penosa será essa separação. Além disso, olha que questão interessante, a pergunta 159, né? Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Então, reconhecer o que? Opa, vida espiritual, vida eterna. Olha a resposta. Depende. Se praticastes o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada do grande peso, pois que nada teme nenhum olhar percrustador. Ou seja, é aquilo que nós fizemos, né? Pensa, para uma pessoa que praticou o mal, que achava que a vida aqui na Terra era única e depois a morte acabava tudo, e ele reconhece que a vida eterna não era aqui. Realmente, o peso da consciência deve ser muito grande. E aí ele então continua. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes votava e as que lhes consagrava. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajuda a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, ou seja, do outro lado, como que vê os encarnados e os vai visitar. Como Deus é misericordioso e amoroso conosco, não é mesmo? Por fim, para finalizarmos os nossos comentários, no finalzinho desse capítulo tem uma questão relacionada com a perturbação espiritual, em que os espíritos superiores nos comentam que o processo, né, quando ocorre o fenômeno da morte, nós passamos por um certo estado de perturbação. E Allan Kardec questiona o que seria esse estado de perturbação e como que ela funciona. Olha que interessante. Lá na pergunta de 164, Allan Kardec questiona: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Resposta: não. Depende da evolução de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Ou seja, depende da nossa consciência, depende do nosso burilamento psíquico e espiritual. Mas aí a gente fala assim, nossa, João, então, depende da situação, nós vamos estar lascados, né? Desculpem a expressão. Mas olha a pergunta sequente. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Ou seja, estudar a doutrina espírita, refletirmos sobre a vida espiritual, sobre a vida eterna, sobre a vida fora dessa matéria, nos ajuda em algo? Olha a resposta. Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são os que maior influência exercem. Ou seja, saber o que vai acontecer conosco após a morte ajuda demais porque nós já temos o conhecimento ali. Mas entenda, tem algo que influencia muito mais do que o conhecimento do que vai acontecer. É praticar o bem e consciência pura. Ou seja, fiz o melhor que eu podia fazer. Paz interior. Dei o meu melhor. É aquela ideia de que quando morrermos, olharmos para trás e falarmos, não, valeu a pena. Vivi, fiz o que eu precisava fazer. Cresci um pouquinho. Eu não saí da mesma forma que eu entrei aqui. Sou diferente. Sou melhor. Aprendi a amar, nem que seja um pouquinho mais. A mim, os outros e a Deus. Olha que interessante isso. Vale de novo a leitura. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Resposta: influência muito grande,
Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são os que maior influência possuem. É por esse motivo que nós devemos praticar todo o bem que nós pudermos, para que possamos ter então a consciência tranquila mediante o dever cumprido. É com essa reflexão que eu me despeço de vocês. Um beijo no seu coração. Não deixem de refletir sobre a morte, sobre esse estado de perturbação, sobre aonde que está a nossa consciência. E nos próximos vídeos daremos sequência ao estudo dessa obra magnífica. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!